Olá, meu nome é Mara Melnick e eu quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Que bom que você voltou, querido educador cristão, e estamos trabalhando o discipulado infantil com base na oração sacerdotal de Jesus. Ai, que linda a oração que Jesus fez para os seus seguidores. Já falamos lá segunda-feira que não estamos sozinhas, Jesus está conosco. Ai, como é bom saber disso. E estamos juntas. Mas, antes de continuar, quero te pedir, sempre peço, se inscreve no canal, divulga meu canal, ajuda meu canal a crescer, deixa aqui tua curtidinha, clica no sininho para você receber as notificações, compartilha aí como a equipe do Ministério Infantil. Quer deixar comentário? Aqui embaixo. Nós temos um rico material que fala de Discipulado Kids e aqui embaixo tem um link para você conhecer mais sobre como ensinar as crianças a andarem nos passos de Jesus. A visão de discipulado que a gente tem é que as crianças, elas não vão seguir, elas vão colocar os pés em cima das pisaduras de Jesus, que é o quê? Quando a gente traz essa proposta de colocar o pé em cima, é fazer o que ele fazia. Lindo, né? Então tudo isso você tem nesse plano de aula Discipulado Kids. Se você quiser adquirir, vai nos abençoar e tenho certeza que vai ser bênção aí no Ministério Infantil da sua igreja também. Mas estamos aqui com a nossa linda florzinha que fala a respeito do que? Deste discipulado. Relembrando, nós semeamos a semente da palavra de Deus no terreno da fé. Fé é acreditar em coisas que se esperam. Então a gente semeia a palavra de Deus e esse terreno da fé desperta a crença da criança. E a criança, ela tem uma fé muito forte e a criança, ela tem essa capacidade de crer, e a infância é uma época propícia para a gente semear essa semente. Ensinamos que as raízes crescem para baixo, para quê? Para buscar nutriente e sustentar essa planta que está crescendo, que está o quê? Saindo para fora. Isso daqui fala do quê? Vida cristã. E hoje nós vamos trabalhar mais uma pétala aqui da nossa flor. Já falamos sobre conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus. Ensinamos sobre os atributos de Deus para as crianças. Conhecimento importantíssimo que nós devemos colocar como prioridade no Ministério Infantil. Se você ainda não colocou, se você ainda não trabalhou, trabalhe. Porque é um conhecimento importantíssimo. Não deixe passar. E seguindo na oração sacerdotal, Jesus fala sobre servir na obra de Deus. Ele ora para que os seus discípulos fossem instrumentos de Deus para o quê? Servir na obra de Deus. Esse texto aparece em João 17:18, que diz assim: assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. Olha que lindo! Jesus passando o bastão para os seus seguidores na época e para nós levarmos adiante a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, a salvação, tudo que diz respeito à criação, queda e reconciliação do homem com Deus. Obra maravilhosa que aconteceu através de Jesus. Então, quando a gente fala de servir na obra de Deus, existem muitas pessoas, ó, já colocamos aqui mais uma pétala, tá ficando linda, né? Existem muitas pessoas que acham que a criança não tem capacidade de servir na obra de Deus.
E nós trazemos para a igreja, se isso acontece na sua igreja, traga para a sua igreja a visão da igreja da criança, que é a criança fazendo a obra de Deus. Mas hoje nós queremos trazer para as crianças a questão de levar a mensagem de Deus, ser missionária, evangelizar. Quando a gente vai falar isso de levar a palavra de Deus, a gente pode dizer para as crianças que ela pode levar a palavra de Deus para quem está perto e pode levar para quem está longe. Que isso é missão. Missão é falar do evangelho para quem está próximo e para quem está longe. Então nossas crianças, elas já podem ser pequenos missionários. Ai, que lindo! E eu vou trazer uma ministração que eu fiz diretamente para as crianças, mostrando como você pode falar disso para elas, ok? Então, na sequência agora, assiste o vídeo até o final, que você vai aprender como você pode falar sobre essa parte aqui, servir na obra de Deus. João 17:18, quando Jesus estava orando pelo envio dos discípulos. Nessa oração já estava a minha vida e a vida das nossas crianças. Sim, porque nós aprendemos que Deus é onipresente. Tudo que Ele fez, faz, fica para a eternidade. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. É tremendo tudo isso. Vamos lá então? Como que a gente trabalha, como que a gente incentiva as crianças a servir na obra de Deus? A nossa história de hoje se encontra no livro de 2 Reis 5. E a história de hoje é de uma personagem que vivia aqui em Israel, mas porque Israel perdeu a guerra, ela foi levada como escrava aqui para Síria. Olha essa menina aqui, ela vivendo em Israel. Aqui era a terra dela, mas como eu disse para vocês, o povo de Israel perdeu a guerra e essa menina foi junto com Naamã lá para a Síria e ela se tornou escrava da mulher de Naamã. Ela trabalhava e ela não ganhava dinheiro. Lembra que eu falei de Naamã? Naamã, ele era o segundo homem mais poderoso da Síria. E o exército de Naamã era um exército muito numeroso, com muitos homens. Ou seja, Naamã, ele era muito poderoso. Essa menina deve ter ficado como? Muito triste por ter que sair da sua casa, ir para longe da sua família e viver ali como uma escrava, servindo a mulher de Naamã. Mas quando ela estava lá, ela descobriu algo que a deixou impressionada. Ela descobriu que Naamã, o seu senhor, tinha uma doença muito grave, que era a lepra, uma doença incurável. Com certeza, Naamã sentia muita tristeza por ter essa doença, assim como a esposa dele, porque apesar de ser poderoso, estar à frente desse exército enorme, ser o segundo homem mais poderoso sobre a Síria, ele era doente. E essa doença que não tinha cura. Essa menina, ela tinha tudo para ter o quê de Naamã? Raiva. Ela poderia ter raiva, ódio dele, porque ele levou ela para longe da família dela, ela era escrava. Mas essa menina não agiu dessa maneira. Ela disse para sua senhora que se Naamã fosse lá para a terra dela, lá para Israel, e falasse com o profeta Eliseu que ele poderia ser curado. A mulher de Naamã deve ter ficado admirada, mas também com esperança. Ela falou para Naamã o que a menina havia dito. E Naamã conversou com seu rei e ele disse: pegue ouro, prata, vá e procure o rei de Israel. E foi isso que ele fez.
Mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá em Israel, ele foi conversar com o profeta Eliseu nem recebeu ele. Disse bem assim, que ele fosse até o Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. No começo, Naamã não quis fazer isso e ficou muito bravo e disse assim, ele poderia sair pelo menos para me receber, nem conversar comigo, ele quis. E ele ficou bravo, foi para o lugar, ficou lá quieto. E os empregados que estavam acompanhando ele foram até ele e disseram assim, por que o senhor não faz o que o profeta disse? Se fosse uma coisa difícil, o senhor faria. Por que o senhor não faz? E Naamã estava muito bravo, sabe por quê? Ele olhou para o Rio Jordão e ele achou o Rio Jordão um rio feio. Ele disse, lá na minha terra existem rios muito mais bonitos. Será que eu não poderia mergulhar lá para ser curado? E ele estava muito bravo. E depois de muito reclamar, ele foi até lá e fez o que o profeta havia mandado. Na verdade, Deus estava agindo através de tudo isso, porque Naamã era um homem muito orgulhoso e Deus tinha que trabalhar com o orgulho que ele tinha no coração. E ele foi bravo e deu os 7 mergulhos lá no Rio Jordão. E depois que ele deu aqueles 7 mergulhos, ele recebeu um grande milagre da parte de Deus. Mas não somente isso, ele conheceu o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver o que ele disse depois que ele recebeu essa cura. Ele disse assim, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Olhe que lindo! Ele foi curado da doença do seu orgulho e ele conheceu ao Deus verdadeiro. Ele reconheceu que no mundo inteiro existe somente um Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. E esse homem poderoso voltou lá pro seu país curado. Com certeza todo mundo ficou de boca aberta quando viu ele com a pele limpa daquela doença. Quando viram que ele havia recebido um milagre. Mas nós estamos conversando sobre essa história porque eu quero que você preste atenção na atitude dessa menina. Essa menina deixou Deus usar a vida dela. E porque ela fez isso, esse homem conheceu ao Deus verdadeiro. A gente também pode deixar Deus usar a nossa vida. Vamos lá para nossa igreja, a igreja da criança, abrir algumas janelinhas? Essa menina, a serva de Naamã, deixou Deus usar a vida dela para evangelizar. E nós vamos abrir aqui essa janelinha que nos ensina o que será? Que nós também podemos convidar os nossos amigos para ir na igreja, ouvir a palavra de Deus. Nós podemos evangelizar, falar tudo que nós temos aprendido na igreja para os nossos amigos da escola, os nossos amigos da rua, os nossos familiares. Todo mundo pode ouvir falar a respeito do Deus verdadeiro através das nossas vidas. E às vezes a gente acha que vai falar de Jesus só para quem a gente gosta. Essa menina, como a gente viu na história, ela tinha tudo para odiar aquele homem, mas ela não fez isso. Ela deixou Deus usar a vida dela para ser o quê? Uma testemunha. Você também pode ser uma testemunha. O que
que é ser uma testemunha? É contar o que Deus fez na sua vida. Ela, quando estava em Israel, ela conhecia o Deus verdadeiro e ela sabia que Deus poderia fazer milagres e ela não se calou. O que você sabe que Deus pode fazer? Não se cale, conte para outras pessoas. Evangelize, leve a mensagem do Evangelho e deixe Deus usar a sua vida. Estamos falando sobre a Igreja da Criança e já falamos sobre muitas coisas que as crianças podem fazer. E hoje estamos falando sobre evangelismo, falar de Jesus para outras pessoas e deixar Deus usar a nossa vida como um instrumento de bênção na vida das pessoas. Você é importante, amiguinha. Você também, amiguinho. Vocês podem fazer muitas coisas para Deus. Às vezes as pessoas acham que as crianças não conseguem fazer evangelismo, não conseguem falar de Jesus para os outros. Mas elas conseguem sim. Elas podem contar o que Jesus fez na vida delas. Elas podem evangelizar. Elas podem convidar as crianças, seus amigos para ir na igreja, às vezes num acampamento, numa festa que vai ter na igreja. E assim Deus vai usando a vida das crianças para fazer a grande obra de Deus. E tem uma surpresa para você, para te ajudar a falar de Jesus para os seus amigos. Nós vamos fazer essa mãozinha. E com essa mãozinha você vai poder evangelizar. Porque aqui tem o quê? O caminho da salvação. Tudo que você precisa saber para falar de Jesus para as outras pessoas. Vamos lá então fazer essa mãozinha para você evangelizar, falar de Jesus para as pessoas. Esse lado aqui a gente tem o caminho da salvação. Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu e voltou a viver, Jesus está vivo, eu recebo no meu coração, quando se faz a oração, estou salvo e vou crescer com Jesus. Então, esse lado a gente evangeliza utilizando os dedos, cada dedo tem um significado. E esse outro lado a gente colocou em cada dedo uma cor do caminho da salvação. O céu, amarelo, a casa do Deus Criador, o pecado, o cinza, que nos separa de Deus, mas Deus ele nos ama e por isso ele enviou Jesus, Jesus derramou o seu sangue lá na cruz, sangue é vermelho. O branco mostra o quê? Que Jesus ressuscitou, está vivo e eu posso receber ele na minha vida. E o verde fala do crescimento espiritual. Depois que a gente aceita Jesus, a gente precisa orar, ler a Bíblia e obedecer para crescer espiritualmente. Vamos lá fazer então? Bonitinha, né? Vamos começar tirando o contorno da nossa mão. Você coloca a mão em cima do papel e contorna com o lápis. Faz todo o contorno da tua mão aí. E depois você pega a tesoura, recorta e você vai ter essa mãozinha aqui que eu já trouxe pronta, tá? Ó, duas mãozinhas. É um papel mais durinho que a gente usa, ok? Vamos então começar com esse lado da mão, porque depois nós vamos colar uma na outra assim, tá? Vamos começar com esse lado aqui da mão. Vamos começar com essa unha do polegar, que tá escrito que Deus me ama. Então, nas unhas, a gente vai fazer sempre a expressão. Então, vamos fazer a unha aqui. Assim. E aqui a gente faz assim. Tá? Já fiz a unha do dedão. E daí, Deus me ama é aquele olhar apaixonado. Então, vamos fazer um coraçãozinho, outro coraçãozinho e um sorrisão, tá? Depois a gente pinta. E aqui a gente escreve Deus me ama. Então, toda vez que você for evangelizar, no polegar, você fala Deus me ama. Fala pra pessoa, Deus te ama também.
Daí, nesse outro dedo aqui, vamos fazer outra unha. Aqui, ó, não é difícil de fazer a unha. E aqui a gente vai fazer uma carinha triste, ó. Chorando, olhando pra baixo, ó. E vamos fazer uma carinha triste. Aqui a gente vai fazer uma lágrima, aqui outra. E essa carinha triste me lembra que eu pequei. Todos nós pecamos, não é verdade? O que é pecado? É fazer o que não agrada a Deus. Então a gente escreve aqui, eu pequei. Então quando a gente está falando sobre o pecado, a gente explica para as pessoas que todo mundo peca. Então todo mundo precisa de um Salvador. Todo mundo faz coisa errada, né? Mas Deus, ele tem a solução para o pecado do homem, porque ele nos ama. Vamos para o próximo dedo, o maior de todos. Vamos fazer a unha desse dedo, assim. E vamos fazer uma carinha alegre, sabe por quê? Porque é a solução de Deus para o pecado do homem. Jesus, ele veio trazer a solução de Deus para o pecado do homem. Jesus, ele sofreu lá na cruz, não é verdade? Por amor. Então eu pus um coraçãozinho aqui. Que a gente vai colocar assim, Jesus morreu, né? Ele precisava morrer em nosso lugar. Jesus morreu. Morreu. E voltou a viver. Ele morreu, mas ressuscitou. Voltou a viver. Pronto, vamos colocar um ponto de exclamação. Então aqui fala da morte de Jesus nesse dedinho. O próximo, a gente vai colocar o lembrete de que Jesus está vivo. Tem pessoas que esquecem que Jesus está vivo. E é porque ele está vivo que ele pode nos ajudar. Mas ele só pode nos ajudar quando a gente o recebe. Então vamos fazer aqui uma carinha orando. Porque é através da oração que a gente recebe Jesus no nosso coração. Então vamos colocar assim, ó. Jesus está vivo. Está vivo. Está vivo. Ponto. Eu o recebo no meu coração. É a hora que a pessoa precisa fazer a oração, tá? O recebo no meu... Vamos fazer um coração aqui. Pronto! É a hora do apelo. Você diz para a pessoa, você quer dizer para Jesus que você abre o seu coração para ele entrar? Daí você ajuda ela a fazer oração. Você diz, você fala e ela repete. Então, quando você está falando sobre... Quando você está nesse dedo aqui, você precisa lembrar a pessoa que Jesus está vivo. E porque ele está vivo, ele pode morar no nosso coração. E daí, depois que a pessoa aceitou Jesus, eba, você ganhou uma pessoa para Jesus. A gente vai fazer uma carinha bem alegre. Assim, ó. E a gente vai fazer uma folhinha aqui. Porque esse dedo me lembra que eu estou salvo. Estou salvo. Vou crescer com Jesus. Fala do crescimento espiritual que a gente precisa ter, né? Orar, ler a Bíblia, obedecer. Isso é que traz o crescimento espiritual para todos nós. Olha que legal! Daí você pega suas canetinhas e você pinta, como eu pintei aqui. Por exemplo, os coraçõezinhos você põe vermelho, sempre que aparece coraçãozinho, ó, essa boquinha aqui também é vermelha. Aqui tem duas bolinhas vermelhas, esses dois olhos aqui são vermelhos também, tá? Ó, tá igual aqui. E você vai colorindo. Aí, vamos pintar essa lágrima aqui de azul, que nos lembra da tristeza, do pecado, né? Que é ruim ficar no pecado.
Essa folhinha aqui nós vamos pintar de verde. E depois você pinta a sua mãozinha da cor que você quiser. Eu fiz um contorno aqui, ó, tá vendo? Daí você vê se você quer fazer o contorno aí também. Se não quiser, não faz mal. Mas você pinta ela e deixa ela assim, tá? Agora, a gente vai fazer o outro lado, né? Que são as cores. O outro lado é mais simples. Então, você vai colar assim, ó, tá? Então, você vai precisar de 2 mãozinhas e você vai colar elas assim. Então, a gente vai fazer desse lado aqui as cores da salvação. Então, você pega o seu giz de cera e vai pintando os dedos na cor que precisa para explicar cada parte do caminho da salvação. Quando você fizer o amarelo, você vai falar sobre o céu, a casa do Deus Criador, tá? Escreve céu, daí você pinta lá de amarelo. Vamos pintar bem rapidinho. Aí em casa você pinta com calma, tá bom? Céu. Então você fala, quando você estiver mostrando o polegar, você diz, ó, o polegar representa o céu, a casa do Deus Criador. Mas, para ir pro céu, a gente não pode ter o pecado. A cor cinza ou a cor escura, aqui eu vou pôr o preto bem clarinho para representar o cinza. Você diz que representa o pecado, que nos separa de Deus, tá? Então, você pinta ali de cinza e escreve pecado. Pecado. O vermelho é vermelho do quê? Do sangue de Jesus. Sangue de Jesus. E eu pus aqui embaixo a palavra morte, porque foi quando Jesus morreu lá na cruz que ele derramou seu sangue. Daí você pega o lápis vermelho e pinta esse dedo, o maior de todos, tá? Vamos pintar aqui rapidinho, que a gente ainda tem que montar essa mãozinha, né? Vamos lá. Aí na sua casa você pinta com calma, deixa bem colorido. E depois escreve as cores. Esse dedo a gente não vai pintar porque é o branco. O branco nos lembra o quê? Da ressurreição de Jesus. Então a gente escreve assim, Jesus está vivo. Está vivo. Ponto. Eu o recebo. É a hora do apelo. É a hora que a pessoa vai fazer a oração, entregando a sua vida para Jesus. Então aqui não precisa pintar porque o branco representa a ressurreição de Jesus. E o mindinho é o crescimento espiritual. Já vou escrever aqui. Crescimento espiritual. E a gente vai pintar de que cor? Isso mesmo, verde. O mindinho a gente vai pintar do verde. Por que verde? Porque as plantas crescem. Então, quando a gente for falar do crescimento espiritual, a gente vai lembrar que assim como as plantas crescem, e para crescer elas precisam de água, de sol, a gente também, para crescer espiritualmente, a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia. É o passo seguinte depois que a gente entrega a vida para Jesus. Ó, e depois você pinta aqui da cor que você quer e escreve aqui o nome das cores, tá? Pinta com calma aí na sua casa, bem pintadinha, que a tia Mara fez rápido que a gente precisa terminar. E agora a gente vai juntar uma mãozinha na outra assim, ó, tá? Ó, de um lado tem as cores, do outro lado tem o caminho da salvação. Então, você colocou assim, você abre aqui e você pega 2 palitos, ó, palito de picolé. E daí a gente vai fazer assim, ó. A gente vai passar cola aqui, assim, e vamos posicionar os nossos 2 palitos aqui. Assim. E agora a gente vai passar cola em toda a volta. Em todos os dedos. E aqui em cima também. E agora a gente vai pôr uma mãozinha em cima da outra.
Depois que tiver pintada, né? Aí na sua casa você pinta, que nem a tia Mara fez aqui, ó. Pintei toda a mãozinha. Você pinta aí da cor que você quiser. Depois que ela tiver toda pintada é que você vai colar. A gente tá colando antes aqui porque o tempo é curto, né? Mas você sabe que na sua casa você vai pintar. E você vai deixar ela quietinha assim pra ela secar, tá? E depois que ela estiver seca, você vai ter essa mãozinha para você evangelizar os seus amigos, assim como a serva de Naamã. Ela foi lá e falou pro dono dela, né, que havia o profeta que falava com Deus, que ele realizava curas, e por isso Naamã conheceu ao Deus poderoso. Deus quer usar a nossa vida também, para que outras pessoas, através de nós, conheçam o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, então? Mão na massa, faça sua mãozinha e comece a evangelizar.